Uma das alegrias da minha vida profissional é integrar o Núcleo Hespérides Música das Américas, que é uma organização da sociedade civil de interesse público, uma OCIP, que se dedica integralmente à difusão da música americana, da música daqui do Novo Mundo, do continente americano. E é um grande prazer integrar esse trabalho, e é algo que eu considero muito, muito importante. Neste ano 2021, nós estamos comemorando 19 anos da fundação deste núcleo, e a celebração está acontecendo agora, durante esta quarta semana Hespérides, em que nós vamos ter concertos domésticos, assim, por razões óbvias da pandemia da Covid-19. Este trabalho que apresento hoje para vocês e que chamei de algumas páginas do piano paulista, vai enfocar dois compositores e uma compositora. E, curiosamente, eles dois são paulistas, mas ela não. Ela é mineira de Uberaba. Ela é Dinorá de Carvalho, e os compositores são Almeida Prado, José Antônio Rezende de Almeida Prado, e o outro é Oswaldo Lacerda. Eu falei os nomes deles na ordem em que nós vamos fazer o concerto. Então vamos começar falando sobre a Dinorá de Carvalho. Ela é uma compositora que era pianista, que foi professora muito importante e que eu incluo dentro da música paulista, porque, na verdade, apesar de ter nascido em Uberaba, Minas Gerais, como eu disse, ela fez a sua vida aqui em São Paulo. E ela, na verdade, também fez a vida musical de São Paulo, também influenciou muito a vida musical aqui em São Paulo. Ela nasceu em 1895 e faleceu em 1980, ou seja, no ano passado, em 2020, completaram-se 40 anos da ausência dela. Aos 6 anos ela já estava aqui em São Paulo e matriculada no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. E o início todo da vida dela foi solidamente pianístico. Com 16 para 17 anos, mais ou menos, ela inicia uma produção composicional, o começo da sua vida composicional, e isso é muito claro nos programas de concerto dela, dos recitais, em que ela começa a incluir obras dela nesses programas de concerto. Ou seja, ela passa a se apresentar como pianista e também como compositora de algumas obras tocadas nesses recitais. A vida vai seguindo. Com 27 anos, ela se muda para Paris, tendo uma bolsa de estudos para estudar com Isidore Philipp. É muito interessante, isto acontece em 1922, como eu disse, com 26 ou 27 anos. É uma bolsa concedida pelo governo do estado de Minas Gerais. E o que é muito interessante é que em todas as biografias a gente encontra a notícia de que ela foi aluna de piano do grande mestre daquela época em Paris, Isidore Philipp, que também foi professor de Guiomar Novaes, nossa pianista excepcional. O que eu queria enfatizar é que a primeira obra que nós vamos ouvir de Dinorá de Carvalho, que se chama Rêverie, Devaneio, Sonho, é já de 1923 e é publicada em Paris. Ou seja, no ano seguinte à chegada dela lá. E é dedicada a Serge Wexler, um pianista importante de origem russa, sobre o qual se sabe
pouco, na verdade, mas que parece ter sido uma personalidade interessante e influente da vida musical parisiense, pelo menos nas 2 ou 3 primeiras décadas do século passado. Eu tenho esta partitura aqui em casa, é um material muito antigo, editado em 1923, estamos em 2021, então é de se pensar que é uma partitura que se trata de um material de 98 anos, e eu acho que eu vou mostrar a partitura a vocês, de modo que também se veja um pouco do material e da dedicatória que é feita para Serge Wexler. Vamos lá. Aqui está. Como eu disse, dedicado a Serge Wexler. Naturalmente é um material bastante antigo, né? Provavelmente de 98 anos de idade. Como eu lhes disse, o copyright aqui diz 1923. Acho que vale a pena já ouvirmos agora. Vamos ouvir.
Bem, nós acabamos de ouvir da compositora mineira de Uberaba, Dinorá de Carvalho, Rêverie, de 1923. Nós vamos dar um salto dentro da obra dela e eu queria falar um pouquinho sobre esse salto, porque nós estamos indo agora para uma obra, para uma peça de 1968, que nós ouviremos na sequência, Pássaro Triste, uma peça que integra uma coleção maior que se chama Livro dos Pássaros. O que acontece é que, depois dos estudos em Paris, Dinorá de Carvalho volta a morar em São Paulo. E, da mesma maneira que Mário de Andrade influenciou todo o ambiente musical daquela época, existe uma influência sobre ela também. E é muito interessante alertar vocês sobre isso, porque há vários elementos que ligam esses três compositores que estamos abordando hoje, Dinorá de Carvalho, Almeida Prado e Oswaldo Lacerda. Sempre estou falando na ordem que estamos ouvindo. Chegando a São Paulo, naturalmente ela busca a orientação das pessoas que estão aqui. Mário de Andrade é a pessoa que recomenda que ela vá estudar composição com Lamberto Baldi. E Lamberto Baldi é também a pessoa que Mário de Andrade indicara que desse aulas de composição para Camargo Guarnieri. Nós ouvimos que Rêverie é uma peça consideravelmente romântica, mesmo tendo sido publicada em 1923, não tem qualquer coisa ligada à estética do século XX, à poética do século XX. É uma música do século XIX, como alma artística. E o que nós vamos ouvir agora é uma obra de 1968, portanto, de 1923 a 1968, nós temos 45 anos de diferença, e aí nós vamos perceber muito claramente onde é que foi parar a influência desse grande mestre de composição que vivia em São Paulo, que se chamava Lamberto Baldi. Pássaro Triste é uma peça realmente ligada aos fenômenos artísticos que aconteciam em 1968. É muito interessante lembrar, acabei de lembrar, que o ponteio número 5 de Oswaldo Lacerda, que nós vamos ouvir ainda hoje, é também de 1968. Vamos então para Pássaro Triste, do Livro dos Pássaros, de Dinorá de Carvalho.
Nós acabamos de ouvir de Dinorá de Carvalho, do livro dos pássaros, O Pássaro Triste. Então vamos falar de Almeida Prado. José Antônio Rezende de Almeida Prado nasceu em Santos em 1943 e faleceu em 2010. Portanto, no ano passado, 2020, completaram-se 10 anos da ausência de Almeida Prado. Ele nasce em Santos, ainda criança, liga-se ao Conservatório Musical de Santos, que tinha algumas figuras muito interessantes. O dono, o fundador, o idealizador desse conservatório era um maestro, compositor, professor italiano, chamado Italiano Tabarin. E lecionavam lá inúmeros professores, mas também a grande Antonieta Ruddi e também Camargo Guarnieri. A ligação de Almeida Prado com toda essa gente faz que, para vir para São Paulo, venha estudar com alguém que poderia orientar um gênio como Almeida Prado, e a pessoa que se torna a principal mentora dele já no final da adolescência, quando ele vem residir em São Paulo, é justamente Dinorá de Carvalho, ligada a Camargo Guarnieri, e ele também ligado a Almeida Prado por o conhecer ainda em Santos. Isto é um pequeno mapeamento para entendermos um pouco a ligação entre esses compositores. Almeida Prado vai para Paris estudar com ninguém menos que Olivier Messiaen. E isso acontece ainda nos anos 60, na década de 1960, e Almeida Prado absorve muito das influências de Messiaen. Uma delas é a ideia, ou melhor dizendo, o princípio ideológico de que o compositor precisa ter um norte de interesses que o faça caminhar composicionalmente por uma vereda já determinada do interesse humano. Isso, em Messiaen, é muito claro hoje para nós, musicologicamente, historicamente, porque Messiaen teve dois interesses muito claros que sabemos hoje, que um era a religiosidade, era um homem católico profundamente sério na religiosidade. E a segunda era o extraordinário assunto dos pássaros. E agora sou eu dizendo, não é informação histórica, mas eu suponho que ao retornar para o Brasil, e mesmo possivelmente em correspondências com a mestra Dinorá de Carvalho, Almeida Prado trouxe esta novidade para ela, de mostrar a ela que Messiaen era um homem que pensava sobre pássaros. O que me encafifa pensar que o tal livro dos pássaros, do qual nós ouvimos minutos atrás, O Pássaro Triste, é algo que a gente parece perceber um pano de fundo de influência vinda de Messiaen, trazida pela ponte de Almeida Prado para Dinorá de Carvalho. O que vamos ouvir não tem nada a ver com isso. O que vamos ouvir de Almeida Prado é o seu Noturno número 4, que é uma peça com características de grande beleza, uma peça
de inspiração também bastante romântica, com maneiras composicionais modernas, naturalmente, do mundo atual, digamos assim, mas com, de novo digo, um pano de fundo de inspiração romântica muito claro. Então vamos ouvir de Almeida Prado, Noturno 4.
Nós acabamos de ouvir de Almeida Prado, Noturno número 4. Debaixo desse grande guarda-chuva intelectual, artístico, de orientação poética, que é Mário de Andrade, estão inúmeros compositores, inúmeros, mas principalmente estão os ligados afetiva ou esteticamente a Camargo Guarnieri, o principal discípulo de Mário de Andrade. E nisto se encaixa, naturalmente, aquele que foi o compositor mais influenciado pelo mestre Camargo Guarnieri, que foi Oswaldo Lacerda. Oswaldo Lacerda nasceu e faleceu aqui em São Paulo em 1927 e em 2011. Portanto, neste ano, estamos reverenciando, celebrando os 10 anos da ausência desse que, para mim, além de um mestre muito importante, foi também um amigo caríssimo. Justo, creio, por causa dessa amizade e por observar muito do que fui fazendo na vida, sobretudo ligado aos meus interesses interpretativos sobre a música brasileira. Em 2006, fui surpreendido por um presente vindo de Lacerda, que foi esta obra que nós vamos ouvir agora. Se chama Homenagem a Scarlatti. A estrutura da peça são 2 sonatas, uma sonata que ele chama de Lá menor e uma segunda sonata que ele chama de Mi maior. Eu digo que ele chama porque elas não são exatamente música tonal. Existe um ambiente ligado à nota Lá e ao modo menor, mas talvez mais ao modo eólio. E existe, na segunda sonata, um ambiente envolvendo a nota Mi e mais ou menos o modo maior, ou o modo jônio. Mas no caso da sonata em Mi maior, mais o modo maior mesmo. É uma das últimas obras da vida dele, e para mim é uma peça caríssima, porque foi me dedicada a mim, de presente vindo dele. É uma das últimas peças da produção dele, tanto que ela não está presente em alguns catálogos da obra dele. Ele viria a falecer pouco menos de 5 anos depois, em 2011. Então vamos ouvir de Oswaldo Lacerda, Homenagem a Scarlatti. Nós não temos muito tempo de eu explicar muito sobre por que ele homenageia Scarlatti, mas esse foi um dos compositores de quem ele mais gostou ao longo da vida. Sempre nós, alunos dele, escutávamos ele falar sobre essa admiração que ele tinha ligada a Scarlatti. Mas esta história toda fica para uma outra vez. De Oswaldo Lacerda, Homenagem a Scarlatti, 2 sonatas. Número 1 em Lá menor, número 2 em Mi maior. Vamos ouvir.
Acabamos de ouvir, de Oswaldo Lacerda, a homenagem a Scarlatti. As peças de Lacerda que estamos apresentando hoje, organizei em ordem cronológica contrária. Acabamos de ouvir uma obra de 2006 e agora vamos para o seu ponteio número 5, que é de 1968. Uma vez Ailton Escobar, que é também um amigo muito querido e foi um professor muito importante na minha vida, na minha formação, uma vez Ailton me disse que Lacerda mostrou a ele uma peça e quando foi tocar, Lacerda foi tocar para Escobar, disse: repare, Ailton, como isto que compus parece-se com Alban Berg. Quando Ailton me contou que esse episódio tinha acontecido, imediatamente eu perguntei: e você se lembra qual é a obra? E o Ailton disse: agora não me lembro mais, não sei mais de que obra se trata. Eu, particularmente, imagino que Lacerda tocou para Ailton Escobar o seu ponteio número 5, que é de 1968, como eu já disse, e que se trata de uma peça claramente de atonalismo livre. Vamos ouvi-la. Lacerda, ponteio número 5. Acabamos de ouvir de Oswaldo Lacerda o seu Ponteio 5, peça de 1968. Agora, neste outubro de 2021, precisamente no dia 12 de outubro, dias atrás, se completaram 8 anos que uma peça de Oswaldo Lacerda foi descoberta. Aconteceu o seguinte: em 12 de outubro de 2013, nós recebemos um convite honroso, eu, minha esposa
e Antônio Ribeiro, compositor, aluno de Lacerda também, e o último aluno de composição de Camargo Guarnieri. Então fomos eu, Tatiana Longo Figueiredo, minha esposa, e Antônio Ribeiro, convidados por Eudóxia de Barros, a viúva de Oswaldo Lacerda, para irmos à casa dela a ajudá-la a verificar algumas coisas ligadas à obra dele. Aconteceu que ela disse para nós: suspeito de que exista música do Oswaldo que ainda não tenha sido descoberta, porque ele guardava algumas peças antigas. O resumo desta história muito curiosa é que no quarto de dormir, num armário muito alto, minha esposa, no alto de uma escada, encontrou uma pasta em que havia música, e por incrível que pareça, não era música manuscrita, era música editada. É esta peça que vamos ouvir agora. Toada Opus 2, uma peça de 1949. Lembrem-se, ele faleceu em 2011, em 18 de julho de 2011, e nós viemos descobrir essa peça mais de 2 anos depois do falecimento dele. Desde que comecei a estudar essa obra, a peça me surpreendeu muito. Música de um jovem de 22 anos, extremamente maliciosa do ponto de vista da maneira da abordagem poética dele, e com uma verve composicional de um tipo de inspiração que me foi muito surpreendente, muito surpreendente. Creio que isso impressionará a todos vocês. Ele ainda não tinha começado a estudar com Camargo Guarnieri, isso é importante que se diga. Ele não tinha nenhum professor de composição à época. Por alguma razão, eu não sei qual, nunca saberei, ele escondeu essa peça. Com algumas outras, numa outra oportunidade, falo sobre esse assunto. Mas a verdade é, por alguma razão, ele escondeu essa e algumas outras obras, e ela foi descoberta, e graças a Deus podemos ouvir essa música extraordinária. Assim, com esta música linda de Oswaldo Lacerda, encerramos nossa participação. Muito feliz estou de ter participado desta 4ª Semana Hesperides. Sou muito agradecido a Rosana Tivile, a presidente do Núcleo Hesperides, que com grande carinho sempre me chama para essas atividades e que foi quem me chamou para integrar o núcleo. E vamos então ouvir de Oswaldo Lacerda, de 1949, Toada Opus 2. Muito obrigado.